Oi, moçada. Bom, então vamos para a parte 2, né, da nossa aula de hoje, e cujo tema agora são as convenções gerais e as convenções especiais, né, que é o sistema geral e o sistema especial. As convenções gerais, elas se destinam a um ser humano, ao ser humano em geral, a toda e qualquer pessoa, né, como é o caso, por exemplo, da Declaração Universal dos Direitos Humanos e dos pactos internacionais dos direitos civis e políticos e dos direitos sociais e econômicos. Já as convenções especiais, elas se destinam a um ser humano específico, né, dotado aí de uma especificidade que justificou a edição de uma convenção própria, né, afirmando direitos próprios dessa categoria, como são os casos da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, entre outros. Tá? Bom, em relação à responsabilidade internacional dos Estados em matéria de direitos humanos, vale lembrar que a resolução de conflitos envolvendo direitos humanos não é mais considerada uma questão exclusivamente nacional dos Estados, né? Mas sim um assunto de interesse da comunidade internacional, conforme nós comentamos. Então, a responsabilidade é um instituto jurídico, né, relacionado ao descobrimento de uma obrigação. As normas jurídicas que integram o direito internacional dos direitos humanos instituem várias obrigações para os Estados, né? Uma vez descumprida a obrigação, gera para o Estado que descumpriu uma responsabilidade, e assim o Estado que descumprir as suas obrigações internacionais, né, em torno dos direitos humanos, ele poderá ser responsabilizado perante a comunidade internacional, vindo aí a ser obrigado a adotar diversas medidas, como, por exemplo, até além de criação de leis, né, que protegem esses direitos humanos que um dia foram violados, até mesmo o pagamento de indenizações. Como é que se faz a fiscalização do cumprimento das obrigações internacionais? Então, para que se promova a responsabilização dos Estados que descumprem, né, as obrigações internacionais em torno dos direitos humanos, é necessária a existência de órgãos e mecanismos de fiscalização de cumprimento dessas obrigações. Afinal, né, de nada adiantaria aí prever as obrigações e não ter aí como monitorar se elas estão sendo cumpridas. Então, nós temos os órgãos fiscalizatórios, né, que são órgãos do executivo, que normalmente são denominados de comitê ou comissão, que são os grandes responsáveis pela fiscalização do cumprimento das obrigações internacionais em torno dos direitos humanos. A esses órgãos incumbe aí efetuar, em relação aos relatórios e as denúncias sobre a violação dos direitos humanos, e até ante o próprio caso, né? Eles devem tomar medidas, né, no sentido de apurar a violação, instaurar os procedimentos que se assemelham até a inquéritos civis, tá? No âmbito do sistema interamericano de direitos humanos, esse órgão é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Tá? Já no sistema universal, existem vários órgãos executivos, sendo o principal o Alto Comissionado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, que é uma espécie de escritório central da ONU, né, sobre direitos humanos. E nós temos também os órgãos jurisdicionais, que são os tribunais internacionais existentes em cada sistema. Nós já fizemos uma diferença entre o Tribunal Internacional, que é onde o Estado acusado por descumprir as obrigações internacionais responde, né? E os tribunais penais internacionais, o Tribunal Penal Internacional, aí quem responde é a própria pessoa violadora, né, desses direitos humanos. E no sistema da ONU há a Corte Internacional de Justiça também. No sistema europeu tem a Corte Europeia, né, de Direitos Humanos. No sistema africano, o Tribunal Africano de Justiça e Direitos Humanos. E só para lembrar que no
no sistema americano, nós temos aí a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né? Existe ainda, foi o que eu comentei, o Tribunal Penal Internacional, mas cuja competência não é para julgar estados, mas sim pessoas acusadas aí de praticar graves crimes em detrimento dos direitos humanos. De uma maneira geral, moçada, os tribunais internacionais eles possuem competência consultiva e também contenciosa, né? Sendo competentes também para responder aí sobre qualquer consulta feita a eles, é, bem como também para julgar as lides, né? Que surgem aí envolvendo as normas do sistema, tá? O próximo tema que nós vamos falar é sobre a regra do esgotamento dos recursos internos. Os órgãos internacionais, eles devem atuar de maneira subsidiária na apuração dos casos de violação dos direitos, recaindo sobre os órgãos nacionais de cada estado o dever primário no agir. Então, até eu coloquei uma questãozinha na nossa atividade, né? Qual deveria ser, como deveria ser feita a regra de esgotamento dos recursos, e isso significa, né, dizer que ante um caso de violação de direitos humanos, primeiro nós devemos procurar todos os órgãos nacionais do Estado, para depois para resolver a situação, né? E se esses órgãos eles não se mostrarem eficientes, aí sim nós buscamos os órgãos internacionais, e os órgãos internacionais devem ser provocados num segundo momento, que é quando nós não conseguimos resolver pelas normas internas do país, tá? Então, um órgão internacional, ele somente deve receber uma denúncia se restar demonstrado, né, que houve aí uma tentativa de solucionar o caso perante os órgãos nacionais do Estado acusado, tá? Então, é o dever de esgotamento dos recursos internos. Ok, moçada? Bom, é, vamos agora estudar o sistema global, também chamado de universal dos direitos humanos. O sistema global de direitos humanos ele é um sistema estruturado em torno da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, que é uma entidade que produz aí os documentos internacionais que integram essa ordem jurídica. Como já foi até dito anteriormente, né, a ONU foi criada em 1945, após o término da Segunda Guerra Mundial, tem como objetivo a promoção dos direitos humanos. Muitos filmes, inclusive no Netflix, retratam a realidade vivida pelo mundo na Segunda Guerra Mundial. Vale a pena vocês assistirem. Entre eles, eu sugiro aí O Leitor, A Menina que Roubava Livros, Até o Último Homem, é um filme excelente, O Menino de Pijamas Listrados, A Lista de Schindler, entre outros, né? A ONU ela possui um papel histórico, né, de afirmação dos direitos humanos, tendo aí com a sua criação expandido a proteção internacional desses direitos. Moçada, atualmente nós temos 193 países que fazem parte da ONU. A sua sede está localizada em Manhattan, Nova York. Lógico que a ONU tem sede em outros países, mas é a sede principal, né? Tem outros escritórios também que se situam em Genebra, Nairobi, Viena, né? E do ponto de vista da sua estrutura organizacional, a ONU possui diversos órgãos, né, que atuam em torno dos direitos humanos. A exemplo, o Alto Comissariado, né, para os Direitos Humanos, que é uma espécie de escritório central, e do Conselho dos Direitos Humanos, que é um órgão que assessora a Assembleia Geral da ONU em matéria de direitos humanos. Pessoal, vamos agora estudar um pouco a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que é também um bom momento, né, para nós fazermos aí alguma reflexão crítica a respeito do tema, tá? É sabido que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, chamado de, geralmente a gente põe DUDH, né, é o principal instrumento do sistema global de direitos humanos.
A Declaração Universal, ela inovou substancialmente, né, a proteção ao ser humano pela universalização à proteção ao ser humano. Então, proclamando aí que os direitos devem ser reconhecidos a todos os seres humanos, sem qualquer tipo de condicionante ou discriminação, né? Eu até coloquei uma foto na postilinha de vocês, uma foto que tem um impacto forte, né? Ela retratando a fome e o direito humano básico, do básico, né? Justamente o direito à vida digna, o direito à saúde, o direito a alimentar-se, né? Então, a gente vamos pensar aí sobre o que nós podemos fazer, né, para que a fome no mundo diminua. O IBGE de 2018 ele apontou 13,5 milhões de miseráveis no Brasil. Então, muitas pessoas não estão nem comendo, né? E isso é um direito humano por excelência, né? Então, vamos fazer uma reflexão crítica do que nós podemos fazer. Isso serve muito para mim também, que pratico pouquíssimas ações para que isso seja é, melhorado, né? Para que todos os seres humanos tenham aí um mínimo de dignidade, que é o direito de se alimentarem, né? Então, por isso, moçada, a dignidade, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela é considerada aí um marco da universalização dos direitos humanos. Logo no seu preâmbulo, né, evidencia a preocupação das Nações Unidas em afirmar a dignidade da pessoa humana e construir um novo cenário internacional. É, olha só o que diz o preâmbulo no seu primeiro parágrafo. Ele fala assim: considerando que o reconhecimento da dignidade humana inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais, inalienáveis, é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo, né? Vejamos em seguida agora o conteúdo da declaração aos direitos da declaração, os direitos que foram abrangidos em seu texto. Então, eu coloquei vários, não vou repetir, mas no texto da declaração nós temos, entre vários que estão na apostila, o direito à vida, liberdade, segurança pessoal, a proibição da escravidão e da servidão, a proibição da tortura e de tratamento cruel, desumano ou tratamento degradante, o reconhecimento como pessoa, a igualdade, os recursos judiciais, a proibição da prisão arbitrária, a justa e pública audiência perante um tribunal independente e imparcial, a presunção de inocência, a vida privada, entre outros, né? Liberdade de locomoção, direito de asilo, que não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por um crime comum, o direito a ter uma nacionalidade, de contrair matrimônio, de formar uma família, de ter propriedade, a liberdade de pensamento, de consciência, de religião. Eu fiz um resumo, né? A liberdade de opinião e de expressão, a liberdade de reunião e associação pacífica, fazer parte do governo do país, ter acesso ao serviço público, né, do país, a segurança social, ao trabalho, ao repouso, ao lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho, as férias remuneradas periódicas, o padrão de vida capaz de assegurar-lhe e a ele e a sua família uma saúde, bem-estar, né? Inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos, serviços sociais indispensáveis, instrução, educação, participar livremente da vida cultural. Enfim, eu até fiz um resumo do que a Declaração Universal dos Direitos Humanos retrata. Coloquei uma foto aí na apostila, que é uma foto também bem forte na época da escravidão, mostrando não só a escravidão propriamente dita, mas um escravo sendo torturado, né? E pensando, moçada, que o reconhecimento dos direitos sociais na Declaração Universal, ele até faz surgir uma polêmica, né? Que consiste em saber se a declaração seria aprovada como um tratado ou como uma resolução.
e se essa é uma questão importante, né? Pois os tratados eles instituem normas cogentes, enquanto as resoluções, como são as da ONU, as que advêm da Declaração Universal dos Direitos Humanos, elas instituem apenas normas diretivas, né? Bom, a Declaração Universal ela foi aprovada como uma resolução, resultando que, do ponto de vista formal, ela não teria aí força de lei, né? Não seria juridicamente obrigatória. E aqui vai uma pergunta, né? Se vocês acham que parece contraditório a comunidade internacional elaborar um documento desse porte, né, que é a Declaração Universal, e admitir que os Estados signatários não se obriguem a cumpri-lo. Né? Que é uma dúvida que todo mundo tem, uma ansiedade que nós temos, até porque alguns Estados não a cumprem. Né? Não há um cumprimento por parte dos Estados. Então, moçada, vale lembrar que, apesar do status formal não vinculante, né, da declaração, existe uma tese de que a Declaração Universal ela deveria ser reconhecida como cogente, mas é uma tese, né? Deveria ser reconhecida como vinculante, dotada de juridicidade imperativa. E essa tese ela tem ganhado força, né, gradativamente, e tem sedimentada em um entendimento de reconhecer valor jurídico à Declaração Universal dos Direitos Humanos, no sentido de ser aí uma fonte de interpretação de todo o direito internacional. Vamos agora tratar rapidamente da juridicialização da declaração. A aprovação da Declaração Humana de Direitos Humanos, sob forma de resolução, ela originou a proposta da criação de um tratado que reproduzisse os direitos nela enunciados. Né? Então, pessoal, a ideia era a seguinte: já que a Declaração Universal não é um tratado, por que então nós não elaboremos aí um tratado reafirmando, né, o que consta nela? Então, dois tratados nasceram em 1966 para retratar normativamente o que estava na declaração, que são dois tratados que nós vamos estudar daqui para frente, que é o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o outro é o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Moçada, é importante destacar também que os pactos não se limitaram a reproduzir os direitos enunciados na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eles foram além, né? Prevendo aí novos direitos, ampliando o rol, né, dos direitos previstos na própria declaração. Então, é essencial saber que a junção da Declaração Universal dos Direitos Humanos com o Pacto dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais forma o que denomina Declaração Internacional dos Direitos. Ok? Bom, moçada, eu vou ficando por aqui na nossa segunda aula. Prometo que nosso próximo vídeo vai ficar melhor produzido, né? Ainda estou aprendendo, porque também é uma novidade para mim, mas eu vou dar uma dinamicidade aí maior nas nossas aulas, mas hoje ainda segue aí uma apostila, para que vocês possam dar uma boa lida antes da nossa próxima aula de quinta-feira. Fiquem com Deus, qualquer coisa contem comigo, tá? Tenham uma boa noite e Deus abençoe vocês, tá? Um beijo.